Olá a todos e todas, meu nome é Gabriel Amorim, eu sou procurador da República, também fui aprovado para o cargo de juiz federal da 4ª Região e para o cargo de juiz de direito nos tribunais de justiça do Maranhão e de Pernambuco. Ao longo desses 8 anos de muito estudo e dedicação na vida dos concursos públicos, eu pude alcançar essas conquistas e optei por seguir a carreira do Ministério Público Federal. E hoje eu venho aqui nesse canal, gravo esse vídeo, com o propósito de ajudar as pessoas que hoje passam por esse momento difícil de concursos públicos. Eu levei 8 anos nessa estrada, eu sei o quanto de sacrifício isso exige do concurseiro e eu acho que eu demorei muito tempo até passar para o cargo que eu queria, que era o de Ministério Público Federal ou de magistratura. E acho que é possível encurtar esse caminho aplicando o método certo, estudando de forma correta. Então, hoje eu quero falar sobre as carreiras jurídicas, mais especificamente sobre como estudar para a prova objetiva. A prova objetiva é aquela prova chamada de múltipla escolha, a famosa prova de marcar X, né, como se fala por aí. É a prova que você vai marcar ali uma alternativa e não vai ter que escrever, né, apenas assinalar a alternativa correta. Cada prova desses concursos públicos de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Federal, procuradorias, essas provas, né, elas são compostas de fases e cada fase requer um tipo de estudo diferente. E você precisa entender qual é o estudo que você vai levar para aumentar as suas chances de sucesso em cada fase. Hoje eu quero falar da prova objetiva, que é a primeira prova. Agora tem, né, o ENAM, essas provas preliminares, que também são provas objetivas, e o que eu vou falar aqui também vai servir para essas provas preliminares, como acontece com a magistratura, que é o caso do ENAM. Então vamos lá, vamos falar sobre carreiras jurídicas e como estudar para a prova objetiva das carreiras de juiz, promotor, defensor, mais ou menos essas aí, também Procuradoria do Estado, município, AGU. A prova objetiva, o método de estudo, ela é muito comum às carreiras. Vamos lá. Eu vou organizar aqui o nosso pensamento em passos, mas não quer dizer que isso tenha relação com uma cronologia. Você tem que adotar esses passos concomitantemente. Mas para organizar o pensamento, eu vou adotar o pensamento em passos, em etapas. Primeiro passo, e é o mais importante para você começar com o pé direito, é escolher o seu foco, saber qual é o seu sonho, qual é a sua vocação, qual é a carreira que você quer trilhar. Eu vejo muitas pessoas começando a vida dos concursos sem nenhum foco, atirando para todos os lados. Algumas pessoas têm habilidades excepcionais e conseguem atirar para todos os lados e acertar algum e passar rapidamente. Isso não aconteceu comigo. Eu tentei fazer provas para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública no início, fazia para tudo, não passava em nada, né? Porque a prova objetiva ela até é muito próxima, muito parecida, mas conforme o concurso vai avançando, um estudo específico vai sendo mais exigido do candidato, e aí as coisas vão embolando. Então, se você não é uma pessoa excepcional, brilhante, como eu não era, escolha o seu foco, escolha a sua carreira e direcione o seu estudo para essa carreira. Você vai ter mais chances de sucesso, né? Se você achar que a sua carreira é muito difícil, que a prova que você quer quase não abre, escolha um plano B. No meu caso, eu queria o Ministério Público Federal, mas era uma prova que quase não abria, ficou 6 anos sem abrir. Quando abriu a primeira prova que eu fiz, eu fui completamente humilhado, tirei uma nota baixa, não passei nem a primeira fase. Então eu mudei o foco, fui fazer magistratura, né? Por ironia do destino, intervenção divina, sorte, acabei até passando antes no Ministério Público do que nas outras carreiras. Mas
né? Você precisa escolher o seu foco, eu acho que isso você vai otimizar a sua energia na hora de estudar. Para quais provas você vai estudar? Faça essa pergunta antes de começar a, de fato, estudar. O segundo passo é escolher, construir, elaborar, arrumar um bom material de estudo, um resumo, um caderno, pega com um amigo, compra de um cursinho, que seja, mas faça ou tenha um bom material de estudo, porque é esse material que vai levar você até a aprovação. No meu material tive 23 cadernos manuscritos. É um problema, né, você fazer caderno manuscrito, porque demora muito tempo. Eu demorei muito tempo. Mas, por outro lado, você treina a caligrafia, e a caligrafia é muito importante na prova de segunda fase. Então, tenha um material, revise esse material constantemente, atualize esse material com jurisprudência, alteração legislativa, mas seja fiel ao seu material. Eu vejo muitas pessoas pulando de galho em galho, né? Trocando de material, não sendo fiel ao seu material. Isso é muito ruim. Quando você pega a intimidade com o seu material, você rapidamente revisa aquilo ali e você consegue fazer as revisões em menos tempo. Isso é muito importante. Nós vamos falar disso também. Então, tenha o seu material. Só um parênteses, gente. Esse vídeo aqui ele tem o propósito de explicar o meu método de estudo que deu certo para mim. Isso não quer dizer que vai dar certo para você ou que não exista outro método, mas isso deu certo para mim e me ajudou a alcançar o sucesso em várias provas objetivas. Eu tive pouca dificuldade com prova objetiva, essa é a verdade. Passei em muitas provas objetivas, a minha maior dificuldade era na segunda fase, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Então, espero que você consiga se inspirar nesse método e isso possa te ajudar a desenvolver o seu próprio método. Então, avançando, depois de escolher um bom material de estudo, você vai fazer exercícios, tá? Exercícios, revisões, mas vamos falar aqui de exercícios. A tarefa mais importante para você passar na prova objetiva não é revisar, não é ler lei, é fazer exercício. Existem dois tipos de questões erradas que você erra. Dois tipos de erros. O erro por falta de conhecimento, e essa falta de conhecimento pode ser falta de conhecimento da lei, da jurisprudência ou da doutrina. E tem o erro que é por falta de atenção. Eu ficava para morrer quando eu cometia um erro na prova por falta de atenção. E esse tipo de erro você vai reduzir com treino, um treino diário. Faça de 10 a 30 questões por dia. Tem aí site que você consegue ter acesso a questões anteriores, fazer filtro, né? O Que Concursos é um ótimo site. Eu usava o Que Concursos. Quando eu comecei a fazer de 10 a 30 questões por dia, meu desempenho aumentou muito. E todo final de semana faça um simulado. É muito importante esse treino. Você vai revisar os seus erros, para você não cometer mais aqueles erros, e você vai pegar a chamada manha de prova. É a malandragem de prova. Você lê a questão e saber que tem uma pegadinha, ler a questão e entender o que o examinador quer com aquela questão, e você só consegue adquirir isso fazendo muita questão de forma a exaustão, né? Exaustiva. O simulado eu fazia nos finais de semana, um sábado ou um domingo, e simulava um ambiente de prova de forma fidedigna. Me trancava no quarto, 4, 5 horas fazendo a prova, pegava provas anteriores e fazia como se fosse num ambiente de prova, né? Tinham vezes que eu simulava até as condições climáticas da prova, né? Porque eu tive alguns problemas com provas passando muito frio, muito calor, então teve uma hora que eu fiz prova passando calor, teve hora que eu fiz prova passando frio, teve hora que eu fiz prova com o som ligado, porque isso acontece na prova, infelizmente. Você precisa estar preparado para essas adversidades. Eu fazia isso até de forma meio doida, mas deu certo. Fazer exercício é o que vai te levar à aprovação mais rapidamente. É a tarefa mais importante no seu dia a dia de estudos, é o exercício. Os exercícios de segunda a sexta eu fazia à noite cansado. E isso tem uma razão. Eu estudava durante o dia e à noite, antes de dormir, cansado, eu fazia exercício para treinar o exercício
estando cansado mesmo. Porque na prova, você vai estar cansado ao final da prova. E aí, durante o seu cansaço, é que os erros de atenção mais acontecem. Então, se você treina cansado, você já está habituado àquele estado mental para você evitar os erros no final da prova. E isso acontece muito. No final da prova, você vai cansando, você vai cometendo erro. Então, treine cansado. É a dica. Avançando, não precisava nem falar, mas as revisões periódicas são muito importantes. E eu tinha um método bem específico das minhas revisões. Eu tinha a revisão lenta e a revisão rápida. A revisão lenta, eu pegava os meus cadernos, ia lendo a matéria, só que eu não ia apenas lendo, ia lendo, memorizando, falando em voz alta, explicando para o espelho, e eu demorava muito tempo até sair de uma matéria para outra, para poder fixar bastante. Então eu fazia uma revisão lenta em todos os cadernos, e depois eu fazia uma rápida, e mesclava. A questão é, você precisa fazer a revisão e fixar as principais matérias, que são direito constitucional, direito administrativo, processo civil, direito civil, processo penal, direito penal, tributário. As matérias mais importantes, que são essas, você tem que estar muito afiado, porque elas caem em todos os concursos e cobram muitas questões nelas. As matérias menos importantes, as menores, consumidor, ambiental, previdenciário, ECA, família, eleitoral, empresarial, você pode deixar para fazer essa revisão, mas no final, na reta final do concurso. É importante que você já tenha feito uma revisão lenta para fixar, e na reta final do concurso, você vai priorizar a revisão das matérias pequenas. Consumidor eu revisava em um dia, ambiental eu revisava em 3 dias, 2 dias, eleitoral eu revisava em 2, 3 dias, direitos humanos eu revisava em 1 dia. Então, eu já sabia o tempo que eu levava para revisar, eu deixava para a reta final. Então, faça um cronograma dessas revisões, colocava um cronograma ao longo do calendário e dedicava ali, colocava, olha, vou levar 7 dias para direito civil, 8 dias para direito penal, 10 dias para administrativo, tentava seguir aquele cronograma e na reta final do concurso eu priorizava as matérias mais curtas, tá? Isso deu certo, dava certo, porque eu já estava afiado nas matérias principais e aí eu deixava fresca a memória quanto às matérias curtas, matérias pequenas na reta final. Quinto passo, é a leitura da lei seca. Você precisa ter intimidade com a letra da lei, porque a maior parte das questões são letra de lei. As questões cobram conhecimento da letra fria da lei. Como é que eu fazia essa leitura da lei? Eu ia revisando a matéria no meu caderno e quando eu ia estudando, eu ia lendo a lei. Quando eu fechava a matéria, eu pegava e lia a lei de novo. Então, eu terminava, por exemplo, obrigações em direito civil. Terminei obrigações, aí eu ia para o Código Civil e lia todo o capítulo de obrigações. Com o tempo, você vai identificando quais são os dispositivos legais com mais cara da prova. Não, esse aqui tem cara de prova, esse aqui não tem. Então, eu ia marcando o meu vadimécum e quando eu ia ler de novo aquele capítulo, aquela lei, eu ia só ler o artigo que mais interessava. Aí você vai desenvolvendo essa habilidade fazendo questão. Geralmente, artigos, dispositivos legais que têm previsão de direitos e obrigações, que estruturam órgãos, esses mais caem e você precisa entender para otimizar o seu tempo de estudo. Então, eu fazia a leitura da lei enquanto revisava. Terminava a matéria, lia a lei. Terminava a matéria e lia a lei. Eu acho esse método muito bom e otimiza o seu tempo. O sexto passo é jurisprudência e você precisa estar atualizado e afiado com a jurisprudência. Se as questões mais cobradas são letra de lei, a jurisprudência está logo atrás. Algumas provas cobram até mais jurisprudência do que letra de lei. Então, você precisa estar atualizado com a jurisprudência e estar
estudando jurisprudência de pelo menos 2, 3 anos atrás, da prova do teu concurso. Os julgados mais importantes, emblemáticos, históricos, você tem que saber, mesmo que não seja de 2, 3 anos atrás. Como eu fazia isso? Eu ia lá no Dizer o Direito, que é um site muito bom lá, e eu lia o julgado, conforme as explicações do site, e eu colocava os julgados em um arquivo de Word. Eu ia armazenando os julgados que eu achava importante. Quando eu não entendia o julgado, eu explicava ali em letras vermelhas para mim mesmo no futuro entender aquilo ali, para eu entender no futuro. E eu tinha 2 pastas, STJ e STF. Aí dentro dessas pastas eu tinha 2017, 2018, 2019, todos os anos que eu estudei. Eu ia botando por ano ali. Dentro de cada ano, eu dividia os arquivos de Word por matéria. 2017, STJ, Direito Constitucional. Botava ali tudo de Direito Constitucional do STJ. E eu descrevia qual era o tema de cada julgado. Eu tentava aglomerar os julgados por temas. Então, julgado sobre o Ministério Público. Tudo que tinha no STJ ou no STF sobre o Ministério Público, eu colocava ali. Então, eu separava por tribunal, separava por ano e separava por matéria. E dentro da matéria, eu ainda separava por assunto. E aí, eu tinha que só revisar. Eu estudava a primeira vez. Geralmente, nos finais de semana, eu ia atualizando a jurisprudência, colocando ali. E enquanto eu colocava o julgado nos meus arquivos, eu já estudava. Quando eu fosse revisar, seria uma leitura mais rarefeita, mais superficial, porque eu já tinha estudado o julgado. Alguns julgados muito importantes eu ficava ali memorizando muito. Quando eu estudava jurisprudência, reta final, como jurisprudência é algo que cai muito, eu lia na última semana do concurso, revia ali os 2 anos de jurisprudência, mas não podia ficar muito tempo sem ler jurisprudência. 2, 3 meses sempre estava lendo, sempre estava revisando, atualizando jurisprudência. Então é importante, jurisprudência e letra de lei são o que mais cai. E você vai ver isso através da resolução de questões, resolução diária de questões. O 7º passo, esse passo é muito importante, eu vejo que muitas pessoas não fazem isso aqui. A autoavaliação. Gente, importante. A autoavaliação, ela tem uma técnica para ser feita. Uma técnica correta. Eu vejo pessoas fazendo assim, olha, te dei 75 na prova lá, no simulado. Te dei 60, te dei 80. Isso não importa. O que importa, e preste atenção nisso, é a distância que você está para o corte. Se você tirou 80 na prova e o corte foi 90, você está a 10 pontos do corte. Pô. Então, quando você for fazer um simulado, pega uma prova anterior, recente, faça aquela prova anterior no simulado. Simula o ambiente de prova, faça a prova. Tirou a nota, corrigiu, tirou a nota, vai no site do concurso e vê qual foi o corte. Se você ficou próximo ao corte, ou passou do corte, está na hora de você fazer o quê? Arrumar as suas malas e viajar para fazer a prova. Se você está fazendo simulado e está ficando muito longe do corte, não gaste o seu dinheiro para viajar e fazer prova, pelo amor de Deus. Melhore o seu desempenho e vai. O que eu fazia? Comecei a fazer simulado, eu fiquei 20 pontos do corte. Era ridículo. Era horrível, assim. Dava vontade de chorar. Fazia as provas, estava 20 pontos do corte. Bicho, dava uma vontade, assim, de largar tudo ali. Estava revisando as coisas e nada adiantava. Só que, com o tempo, fazendo mais questões, revisando mais, eu fui aumentando, melhorando meu desempenho e fui chegando mais próximo do corte. 15 pontos, 7 pontos, 5 pontos. Quando eu comecei a bater o corte, aí eu comecei a fazer prova fora do meu estado. E aí eu oscilei durante todos os 8 anos de concurso entre 3 a 6 pontos abaixo do corte a 3 a 6 pontos acima do corte. Eu tinha essa margem de desempenho. Ora eu não passava, ora eu passava,
mas sempre 3, 6 a menos, 3, 6 a mais era o que eu oscilava. E essa é uma média boa. Geralmente, quem vai fazer a prova e está competitivo, fica aí entre os 500, 700 candidatos. Às vezes tem 20 mil pessoas inscritas na prova, né? TJSP é assim, 20 mil pessoas inscritas. Mas dos 20 mil, apenas 700, 500 estão competitivos. Você precisa entender quando você chegou ou quando você vai chegar nessa zona da competitividade. E aí é assim que você avalia a distância que você está do corte. E você precisa encurtar essa distância cada vez mais. Então, essas foram as etapas que compõem esse método que eu apliquei para o meu estudo. Não é um método original. Eu peguei essas dicas de várias pessoas que passaram antes de mim, e eu fui pegando uma coisa aqui e outra ali, fui juntando, fui vendo o que dava certo para mim, o que não dava, e basicamente eu passei nas provas de primeira fase fazendo isso que eu falei para vocês. Não tem segredo, é preciso ter disciplina. Como é que era a minha disciplina? Acordava em tempos normais, acordava às 6 da manhã, estudava de 6 a 9 ou de 6 a meio-dia e depois trabalhava. Eu fiquei mais ou menos 3 anos sem trabalhar, né? Fazia umas açõezinhas como advogado ou outra, depois comecei a trabalhar mais forte como juiz leigo, depois como advogado de forma mais profissional mesmo. E quando estava trabalhando, eu pegava segunda e sexta e não trabalhava de manhã. Eu era autônomo, não era subordinado, aí de manhã eu estudava e trabalhava à tarde. Terça, quarta e quinta, eu estudava de 6 a 9, 6 a 10, trabalhava de 10 a meio-dia, de 1 até as 7 da noite, depois estudava de 8 a 11. Mas a gente ganhava muito conhecimento e otimizava meus estudos no final de semana. Mas eu fiquei um tempo parado. Eu acho que 1 ano parado estudando, se você pode fazer isso, faça. Fica 1 ano parado só estudando, porque vai ser um ano que você vai dar um salto de qualidade e vai ficar em um nível competitivo. E depois é só manter. Eu costumo comparar concurso público com aquele show de arte que o sujeito fica equilibrando os pratinhos, sabe? Vários pratinhos equilibrando. Você tem que equilibrar os pratos, que são as matérias. E se um prato cai, tu tem que levantar ele. Então, todos os pratos têm que estar girando. Constitucional, tributário, empresarial, para você chegar na prova com os pratos girando. Se você chegou na prova e 2 pratos estão no chão, você já não lembra mais, já não tem mais intimidade com a matéria, você não vai ter um bom desempenho. Então, você precisa manter os pratos girando. Você fica 1 ano parado estudando para poder girar os pratos, depois você vai mantendo. Manter o estudo, atualizar o estudo, é mais fácil do que você chegar num grau de competitividade. Acho que era isso que eu tinha para oferecer, para compartilhar. Espero que a minha experiência possa ajudar vocês. Eu sei que é um momento difícil, de muito sacrifício, família cobra, você se cobra, você deixa de viajar, deixa de fazer coisas importantes para você, para o seu lazer. Se você não está fazendo isso, deveria fazer, a não ser que você seja um gênio. Os gênios passam 1, 2, 3 anos sem fazer esforço. Eu não, eu demorei 8 anos, fiz muito esforço, mas no final deu tudo certo. Eu cheguei ao cargo de procurador da República, passei para juiz federal, passei para juiz de direito, fiz mais de 20 provas aí, viajei muito o Brasil, tive apoio da família para viajar, né? Bancava minhas passagens, mas tinha outros que não dava, hospedagem às vezes não dava. Concurso público não é um cenário de igualdade, a gente tem que falar isso, tem que reconhecer. Não dá para entender que apenas a cota vai resolver a desigualdade de oportunidade, que não resolve, porque você precisa viajar, tem que se hospedar, e cota não resolve isso. Então, assim, entenda as suas limitações, os seus concorrentes podem ter condições melhores de estudo, uma família que apoia. Se você não tem essas condições, busque uma instituição que possa te ajudar, ou priorize a prova na sua capital, na capital do seu estado. É importante que você não se cobre além do que você não pode dar. Então, faça a sua parte e
tenha a sua fé aí, coloque a sua fé para funcionar, que eu acho que é um momento importante de não perder essa fé, de acordar cedo, ter um propósito e dormir tarde, mas entender que concurso é uma fase da sua vida e ele não pode resumir a sua vida no concurso. Ir para a prova com uma pressão muito grande pode arruinar a sua prova. Então, viva, equilibre a sua vida, tenha momentos de lazer, desfrute, mas por estar estudando para concurso público, você não pode ter a mesma vida que tinha antes. Sacrifícios devem ser feitos, mas não se sacrifique a ponto de prejudicar a sua saúde mental. Manter a saúde mental em dia, ter tranquilidade e cuidado com as pressões são importantes, porque você pode não passar em 3 anos, você pode não passar em 5 anos. Eu levei 8 anos. Então esteja preparado para levar esse tempo. Eu espero que o que eu te passei aqui possa encurtar a sua jornada. Mas se não encurtá-la, se dedique e persista. Eu pretendo gravar outros vídeos nesse canal para compartilhar essa experiência. E a prova de segunda fase, para mim, foi a mais difícil, mas eu consegui também desenvolver um método de estudo que otimizou os meus resultados. Se você quer que eu traga no próximo vídeo, passo a passo, um método de estudo para você estudar para a segunda fase, para a prova de sentença, prova de denúncia, prova discursiva, comente aqui para mim, para eu saber o que você quer que eu mande aqui no canal. Pretendo falar sobre prova discursiva, prova oral, recurso, falar sobre inscrição definitiva, essas experiências que causam ansiedade no concurseiro, e quero saber qual a sua opinião, o que você quer que eu traga aqui no canal. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que está aí nesse martírio dos concursos, pode ser que ajude essa pessoa também, e curta, dá essa força para o canal e comente o que você quer ver aqui. Até a próxima, e é isso. Um abraço.